Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como montar um orçamento e vamos usar um carro de exemplo, um belíssimo Sandero RS que está aqui na nossa oficina, que nós vamos exemplificar isso tudo. Falando em elaborar o orçamento, qual que é a peça-chave aí dessa etapa? O orçamentista ou o consultor técnico, depende de quem faz esse trabalho aí diretamente na sua empresa. Essa pessoa, esse cargo tem uma função principal, primordial para o seu negócio, porque o orçamentista ou o consultor que vai determinar o faturamento da sua empresa. Então essa pessoa tem que ter um treinamento muito específico. Tem que ter conhecimentos avançados, tanto da parte mecânica quanto da parte de funilaria e pintura, até mesmo a parte estética dos carros, para conseguir oferecer os serviços e vender esse serviço para o seu cliente. Mas antes disso tudo, você tem que aprender a calcular quanto custa a hora do seu negócio, a hora da sua empresa, porque todos os serviços são vendidos através de horas. É um cálculo de hora-homem. Quantas horas você gasta, por exemplo, para pintar um para-choque, para recuperar e pintar uma porta, para fazer uma revisão de mecânica? Quantas horas são gastas nesse serviço? Você tem que ter uma tabela tempária e isso, um sistema de orçamentação vai te ajudar e muito. Você tem que saber também quanto custa a hora do seu negócio. Vamos usar o Sandero RS para exemplificar isso melhor. E hoje o valor hora da Tony Mac de mão de obra é de R$120. Ou seja, para cada serviço existe uma quantidade de horas específica e o sistema de orçamentação vai nos ajudar muito nisso tudo. Mas antes disso, vamos dar uma verificada no carro. Até porque essa pessoa que vai fazer o orçamento tem que ter experiência e saber identificar os danos de um carro. Eu vou usar aqui uma caneta de giz líquido para poder mostrar melhor para vocês e a gente vai marcar aqui os danos. No caso, existe um dano aqui, ó, na lateral traseira direita do carro, uma ralada que chegou a atingir aqui a pintura, então será necessário fazer um serviço de funilaria e pintura da lateral. E uma vez feita a pintura aqui da lateral, bem próxima da porta, é necessário fazer um alongamento de pintura para não ter nenhuma diferença de coloração. Por isso, esse é um dos motivos que o orçamentista ou consultor da sua empresa tem que ter experiência naquilo que ele está fazendo. Você não consegue ter um orçamentista que não conhece aquele serviço que ele está vendendo. Então a experiência conta muito nesse setor. Dando um giro maior aqui no carro, eu não consegui enxergar mais nenhum dano aqui nessa lateral lado direita. Identifiquei que o para-choque dianteiro dos dois lados tem um desalinhamento aqui com as laterais, com os paralamas. E eu notei também, quando esse carro estava fazendo um serviço de mecânica, que a parte inferior do para-choque está bem danificada. Então iremos incluir aqui uma recuperação e pintura desse para-choque dianteiro e também a troca dos guias do para-choque. É o guia do para-choque, tá vendo como o para-choque ele não fica no lugar? A gente tenta colocar ele no lugar e ele pula de volta para fora. Por quê? Os guias do para-choque que fazem essa junção do para-choque com o paralama já estão gastos. Então vamos fazer a substituição desses guias. Olhando aqui também no paralama do lado esquerdo, a gente nota um outro amassado. Dessa vez um amassado que não danificou a pintura do carro. Dá para ver aqui um vergão na peça. Ele acabou não danificando a pintura e o paralama se trata de uma peça que não tem estrutura. Então, nesse caso, nós podemos fazer um serviço de martelinho de ouro. Continuando fazendo a verificação visual aqui no carro, eu não identifiquei mais nenhum dano. Mas identifiquei sim que a pintura, o aspecto da pintura já perdeu bastante o brilho. Para isso a gente consegue oferecer serviços de estética automotiva, uma descontaminação da pintura, um polimento técnico, até mesmo uma vitrificação de pintura, vão proteger essa pintura, realçando o brilho e deixando o carro com um aspecto muito mais novo. Verificando também na lateral do carro, nós identificamos que as rodas têm muitos danos. Todas as rodas do carro têm aquela marca de danos de guia.
de estacionamento, então podemos incluir aqui também, no caso, uma restauração das rodas, lembrando também sempre que um trabalho de restauração das rodas deve ser muito preciso, porque a roda é um item de segurança. Se essa roda tiver empenos, tiver trincas, indicamos sempre a substituição e por peças originais. Essas peças originais que vão dar muito mais confiança, segurança e durabilidade nas peças do seu carro. Elaborando esse orçamento, notem que praticamente todos os serviços nesse carro são mão de obra. Existem duas peças somente para troca, que são os dois guias do para-choque dianteiro. Todo o restante são somente mãos de obra. E notem também que existe uma quantidade de funilaria, por exemplo, na lateral para ser realizada, que essa sim depende da experiência do consultor que está fazendo esse orçamento, porém a pintura da peça já é uma pintura padrão do sistema, assim como a pintura da porta também é uma quantidade de horas padrão do sistema. A mesma coisa vale para o para-choque dianteiro. A experiência de um consultor ou de um orçamentista está exatamente nisso. Ele já tem na cabeça dele a quantidade de horas, por exemplo, para se desmontar uma lateral, porque nesse caso tem que ser feita a remoção do para-choque traseiro, remoção da lanterna, remoção talvez aqui da portinhola do tanque, para depois ser executada a funilaria. No caso, todos os itens, para-choque dá-se no sistema de orçamentação 1 hora para remoção e instalação, lanterna traseira direita dá-se meia hora para remoção, a portinhola do tanque dá-se 0,20 horas, para barro traseiro direito. Então notem que eu já tenho essa quantidade de horas na minha cabeça. É muito importante que o consultor ou orçamentista já saiba dessas informações. O sistema de orçamentação ajuda? Claro, com certeza ajuda, e principalmente é muito mais visual você apresentar um orçamento para o seu cliente, com papel timbrado ali da sua empresa, com todas as informações, as quantidades de horas de cada item. Comercialmente é muito mais bonito de você apresentar, e ainda o cliente vai ter muito mais segurança, porque ele vai olhar aquele orçamento e vai conseguir entender. Claro, você pode tirar alguma dúvida, alguma interpretação diferente que o cliente tenha, mas ele vai conseguir entender aquele orçamento. E dali para frente é mais a parte de negociação. O que você pode fazer para talvez vender esse orçamento, esse serviço completo? Como que você pode incluir em um serviço aí de funilaria e pintura, talvez também uma revisão? Já aproveita, o carro está dentro da sua empresa, você já vai fazer muitos processos do carro dentro da sua empresa. Ele já vai ficar ali um prazo médio para executar esse serviço de 4 a 5 dias. Então por que você talvez não tente vender um pouco mais, vender uma revisão de mecânica? A gente falou ali de uma vitrificação de pintura. Será que a gente consegue oferecer também para o cliente uma higienização interna? Deixar os bancos aqui do Sandero RS, que já são muito bonitos, em estado de novo? São todos itens muito importantes de você sempre orientar o seu consultor a sempre conseguir executar. Quanto mais serviços ele conseguir vender para os seus clientes, maior vai ser o ticket médio dentro da sua empresa. Afinal de contas, o que é o ticket médio? Aqui estamos falando do orçamento de um carro, porém você não arruma um carro por mês, você arruma 10, 20, 30, 50, 100 carros por mês. O ticket médio é quanto você consegue vender de serviços em média por carro. Claro que terão serviços que você vai vender uma quantidade maiores de hora, serviços que você vai vender uma quantidade menores de hora, mas o ticket médio é um número muito importante para ser analisado, até mesmo porque não vale de nada você aumentar a quantidade de carros que você faz na sua empresa, mas você baixar muito o ticket médio desse tipo de serviço. Então tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser corretamente analisado, e o consultor orçamentista tem que ter todas essas informações na ponta da língua para conseguir trazer mais clientes para a sua empresa, ter um volume maior de venda de serviços para a sua empresa, que isso vai garantir um melhor faturamento do seu negócio. Gostou dessa dica? Quer mais dicas importantes e interessantes como essa? Então acesse já o site mecanicorenault.com.br e fique atento a todos os vídeos informativos que tem dentro da plataforma e várias dicas também que passamos para vocês sempre. E um profissional de orçamentação sabe disso tudo. Ele sabe que para ser vendido um serviço de qualidade
tem que ser feita a remoção de alguns itens para você pintar algumas peças. O mesmo vale também para a porta. Você tem que fazer a desmontagem aqui da porta traseira direita, você tem que fazer a remoção do para-choque dianteiro para você prestar um serviço de qualidade. Então, um bom profissional de orçamentação tem exatamente essa noção e ele não está preocupado em vender o serviço cada vez mais barato. Não, ele quer vender qualidade. E qualidade associado à estrutura que você consegue oferecer para o seu cliente faz sim aumentar o ticket médio, o sinistro médio de dentro da sua empresa. E se vocês gostaram mesmo, eu vou encerrar o vídeo pedindo aquela curtida e esperando vocês no próximo conteúdo. Um abraço, tchau!